Olá, queridos! Pastor Oséias, tudo bem? Estamos na aula de livros históricos. Nós vamos continuar a nossa aula a partir de Davi. O objetivo dessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre Davi e Salomão a princípio, é entender a mudança no estilo de governança. Uma outra mudança. Já falamos sobre a mudança de governança de Moisés para Josué, agora falaremos da mudança do estilo de governança do rei Saul para o rei Davi. Vamos falar também sobre depois a mudança do estilo de liderança de Davi para Salomão, que é uma governança baseada num estilo de guerra do Davi e um estilo mais pacífico do Salomão. Eu quero ler um texto que já fala de Salomão, está lá 2 Samuel capítulo 12, versículo 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, também conhecido como o amado de Deus, o significado do nome de Salomão. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, que significa amado de Deus, ok? Muito bem. Pessoal, a ascensão de Davi ao trono de Israel, nesse período da história, foi uma ascensão complicada. Vocês conhecem um pouco da história, acho que todo mundo conhece a história do episódio de Davi e Golias, mas um pouco antes do episódio de Davi e Golias, aconteceram alguns fatos que elevaram a posição e a importância de Davi. Então, para falar sobre essa transição de governo, é necessário que se conte um pouco da história do Davi. Davi é filho de Jessé, ele é um irmão jovem de uma grande família, de homens poderosos, de homens guerreiros, e Davi era o menor e ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. Nesse período, nós estamos vivendo o auge do declínio, do desvio de Saul. Já ninguém em Israel apostava na continuidade da liderança de Saul. As pessoas já sabiam que aquela aventura chamada Saul foi uma aventura não muito boa, foi uma aventura péssima para Israel, na verdade. E aquilo precisava ser mudado. Entretanto, um homem ainda acreditava. O nome desse homem é Samuel. Profeta Samuel. Profeta Samuel que ungiu a Saul como rei de Israel. Ele como homem de Deus, que tinha sido o último juiz, profeta, sacerdote de Israel, ele como homem de Deus sente-se na responsabilidade de orar por aquele homem que ele mesmo havia consagrado. Então, ele se sente responsável pelo efeito Saul em Israel. E ele está orando a Deus insistentemente sobre esse fator. Um dia, Deus, numa das orações, o repreende, dizendo: até quando você terá dó de Saul, se eu mesmo já não tenho? E nesse momento Deus disse: enche a tua almotolha de azeite, o chifre de azeite, e vem. E eu enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Agora, pessoal, isso é importante que se diga. Não é assim, olha, não gostei mais desse rei, vai ali e unge outro. Não era assim. Ele corre agora risco de vida. Ele pode ser acusado de sedição do trono. Ele pode ser acusado de uma série de fatores. Por isso ele desce como uma missão de cultuar ao Senhor, de adorar a Deus naquela região de Belém. E quando os homens da cidade viram o grande, o extraordinário, o gigantesco profeta chegando, eles se preocupam com aquilo. E vão ao seu encontro, e diz: é de paz a sua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor, vim abençoar aqui a família de Jessé. Ele entra por ali, e ele pede para que Jessé chame os seus filhos. Os filhos de Jessé são chamados à casa, e ali, todos eles, ele olha para os filhos de Jessé, e observa o mais velho deles, chamado Eliabe, e aqui não sabemos o que era que Eliabe fazia ou deixava de fazer. É certo que ele era um homem rejeitado pelo Senhor. Não era simplesmente o fato de quando ele olhou para o Eliabe, ele achou que aquele pudesse estar diante do rei, porque, na minha visão,
Eu vejo que quando Samuel olha os filhos de Jessé perfilados, e ele olha para o mais velho Eliabe, a mente dele viaja até o dia em que ele ungiu a Saul. A Bíblia diz que Saul era alto, forte, bonito, dos ombros para cima sobressaía todo Israel. E eu imagino que quando ele olha para Eliabe, o filho mais velho, ele tem uma espécie de visão de que aquele era o próximo rei de Israel. Ele foi confundido com a sua visão humana daquilo. Tanto que ele foi confundido com a sua visão humana que Deus disse, você vê por fora, eu vejo por dentro. E ali o Senhor não simplesmente disse, olha, não é esse o escolhido, no caso do Eliabe. Ele disse, esse eu o tenho rejeitado. Então Eliabe é um caso muito importante de rejeição de Deus, da qual a gente não sabe o motivo pela qual ele foi rejeitado. Provavelmente porque era um homem que duvidava da chamada dos outros, desdenhava menos capacidade, porque foi isso que ele fez com Davi, quando Davi se apresentou para a batalha. Ele disse, com quem tu deixaste aquelas tuas poucas ovelhas, eu conheço a soberba do seu coração, e assim por diante. Enfim, a Bíblia não dá muitas razões pelas quais Deus tenha rejeitado aquele homem. Certo é que Deus não permitiu que ungisse Eliabe, se eu tenho rejeitado. E aí Samuel apura então a sua sensibilidade e vai passando por cada filho, agora sim, esperando o momento certo de Deus falar, né? E ele disse, olha, a nenhum desses Deus me disse que sim. Acabaram-se os mancebos, a famosa frase, aí o pai disse, ainda tem um menor. Disse, então manda chamá-lo, porque não nos assentaremos em roda da mesa enquanto o menor não chegar. Alguém vai buscar o Davi, Davi chega, depois de algum tempo, o Espírito Santo de Deus disse para o profeta, levanta-te e unge, porque este mesmo escolhido é. Ele derrama a almotolha de azeite sobre a cabeça de Davi diante dos seus irmãos e declara, o Senhor tem te eleito por rei de Israel, por chefe sobre a sua herdade. O Senhor vai te colocar como rei de Israel. E o interessante é que o Davi começa a enfrentar algumas coisas muito ruins por causa daquela unção. A primeira coisa, depois da unção, é que os inimigos dele, Davi, ficaram maiores. Um pastor de ovelha tinha que lidar com serpentes e lobos. Agora Davi vai com a unção de Deus e ele é obrigado a lidar com leões e ursos. A unção de Deus potencializa a tua vida, mas também potencializará o tamanho dos inimigos que virá contra a sua vida. Então veja, e a perseguição de Davi começou na sua própria casa. Quem duvidava da sua... As primeiras pessoas que trazem demonstração de que não confiam no seu potencial são membros da sua própria família, o pai e seu irmão mais velho. Então veja, todo vocacionado por Deus, em algum momento da sua trajetória vocacional, irá passar por momentos em que ele é duvidado, subvalorizado e assim sucessivamente. Muito bem. Depois desse episódio, principalmente com a morte do leão e do urso, matar um leão e um urso não é algo que se faz corriqueiramente. Isso virou um assunto em toda a região. De modo que um dia o Saul continua na sua descida espiritual gigantesca. Agora o demônio está atuando na vida daquele homem, vez por outra ele fica endemoniado. E aí um dia o servo teve coragem e disse, olha, esse espírito mau, por permissão de Deus, te perturba. Permita que busquemos um homem em Israel que saiba tocar bem e que tenha sobre ele o Espírito do Senhor. Então o Saul aceita essa sugestão do seu servo. E ali na mesma sala tem um servo que conhece Davi. Mas ele não o conhece superficialmente, ele conhece potencialmente Davi. Porque ele apresenta nada mais, nada menos do que 9 qualidades de Davi. Eu conheço esse homem, é Davi, filho de Jessé, o belemita, varão animoso, gentil aspecto, sisudo de palavras, sabe tocar bem e o Senhor Deus é com ele. Então Saul disse, então manda chamá-lo. E ele vem. Quando ele chega no palácio, a Bíblia disse que ele começava a tocar para o rei e o espírito mau saía do rei. Então esse era, digamos assim, o trabalho espiritual de Davi naquele palácio. O trabalho espiritual de Davi. E o trabalho físico de Davi, a Bíblia diz que Saul o amou e Davi lhe foi o pajem de armas. Ou seja, Davi foi o sujeito que carregava as armas do rei e ajudava a treiná-lo como uma espécie de, vou usar uma linguagem do boxe, como uma espécie de sparring. Então, Davi fazia o papel de treinador, digamos assim, do rei Saul, defendendo-se das espadas enquanto o rei a treinava.
Davi era esse homem, era o sujeito que conhecia as armas do rei, que fazia os seus treinamentos com o rei confiava muito nele e assim sucessivamente. Depois os inimigos, os filisteus se levantaram contra Israel, a história é bastante conhecida, e Saul então chama o Davi e diz, olha, os seus serviços são dispensados temporariamente, porque nós estamos indo à guerra, é uma campanha de guerra, e não sei quanto tempo demoraremos, então você está dispensado. Davi agora é obrigado a voltar para casa. Davi volta para casa, quando chega lá, o seu pai lhe dá o seu antigo ofício. Diz, olha, vai lá, as tuas ovelhas estão lá. E Davi vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. E os seus 3 irmãos, Eliabe, Abinadab e Samá, os 3 irmãos mais velhos, estão na guerra. Só que Davi sabe que o papel dele não é mais cuidar de ovelhas. E todo mundo que já teve que dar um passo atrás na sua vocação sabe a dificuldade que é você ter que voltar. E Davi está ali, o pai está percebendo que o filho está angustiado por aquela situação. E um dia o pai prepara um pão, um queijo, né, e manda pelas mãos de Davi para que ele leve para os seus irmãos e para o maioral, que era o Saul. Davi então corre. Quando Davi chega lá, já fazia 40 dias que estavam acampados. Desse lado da montanha, do outro lado da montanha, e embaixo o vale, chamado de Vale do Carvalho. E um inimigo potencialmente poderoso e muito hostil gritava em plenos pulmões dizendo, mande-me um campeão para lutar comigo. Não teremos derramamento de sangue. É o seu campeão contra o campeão dos filisteus. E Israel temia aquilo. Então Davi começa a se cacifar entre os soldados para lutar contra o gigante Golias. Eu costumo dizer que o maior problema de Davi não era lutar com o gigante Golias, contra o gigante Golias. Era ser aceito para lutar contra o gigante Golias. Então Davi começa um processo de falar ao grupo, o que é que o rei promete para quem lutar contra esse homem? As pessoas começam a dizer, olha, o rei prometeu a filha em casamento, prometeu isenção de impostos e tal. E Davi ouve essa informação e vai para um outro grupo e pergunta a mesma coisa. Davi não queria confirmação da informação, ele sabia qual era a informação. Veja lá no texto que ele sai perguntando a um grupo e a outro grupo. Ele está causando um certo tumulto entre os soldados de Saul. E a ponto de que essas conversas ele pudesse chegar até Saul. Ele está se cacifando para a batalha. E realmente o que ele fala acontece. Inclusive o seu irmão, quando passou por ali, que viu ele fazendo aquilo, disse, eu conheço bem o seu coração. E eu sei com quem tu deixaste aquelas tuas poucas ovelhas. E a Bíblia diz que Davi não deu ouvido ao seu irmão, virou as costas e continuou perguntando para as pessoas o que é que o rei faria com quem vencesse o gigante Golias. Essa história chegou a Saul e Saul mandou chamá-lo. E nessa conversa, então, o Davi apresenta para ele. E veja que Saul conhecia Davi, a Bíblia diz que ele o amava, inclusive. Ele amava Davi. E ele conhecia o Davi. E ele sabia do potencial de Davi. Veja que quando ele chega, ele olha para o Davi e diz, olha, contra este gigante tu não poderás lutar. Em outras palavras, se fosse um soldado comum, eu confiaria em você, eu sei da sua habilidade, eu sei da sua potencialidade, mas contra esse gigante você não poderá lutar. Porque ele é um gigante, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Então, nessa hora, Davi abre a sua pasta e mostra o seu currículo. Estava eu cuidando das ovelhas de meu pai, veio um leão, eu matei, depois veio um urso, eu também fiz. Enfim, esse currículo invejável de matador de leão e de urso cacifou Davi diante do rei Saul. Colocou a sua roupa, Davi não quis a roupa dele, foi ao ribeiro, 5 pedras, vai ao Vale do Carvalho, desafia o gigante, derruba o gigante com aquela pedrada e corta o pescoço dele. Israel corre contra os seus inimigos, os inimigos fogem, Israel volta vitorioso, Davi entra em Israel com a cabeça do gigante na sua mão e agora Davi tem um nome em Israel. Ele tem um nome em Israel. Saul não quis cumprir a sua promessa, tinha prometido uma princesa chamada Merebe, a sua filha mais importante, mais velha, e resolveu dar a Merebe a outro homem. Aquilo pareceu mal aos soldados de Saul, que viram o que Davi tinha feito, e depois o próprio destino, o próprio Deus acabou de resolver essa situação, porque Mical se apaixonou por Davi, e o rei resolveu dar a Davi a sua filha, desde que ele trouxesse o prepúcio de 100 filisteus. Imagine, derrubar um filisteu, cortar-lhe o prepúcio e trazer para o rei. 100 filisteus. Davi foi lá e trouxe de 200.
casou-se com a filha do rei e tornou-se agora o genro do rei. Tinha o cunhado dele, que era o sucessor do trono de Saul, sucessor natural, que era Jonatas. Jonatas, percebendo a ação de Deus sobre a vida de Davi, chama Davi e faz uma declaração importante, dizendo: olha, eu sei que Deus te colocará no trono de Israel, e eu quero apenas fazer uma aliança contigo, quero ser apenas o teu auxiliar, e eu sei que Deus é contigo. Em outras palavras, ele sai do caminho de Davi, deixa o caminho do trono livre para o rei Davi, para o próximo rei de Israel, que seria o Davi. Foi nesse momento que Saul, cheio de demônios e muito irritado com seu filho e também com Davi, ele começa uma perseguição contra Davi. Davi é obrigado a fugir e passa os 10 próximos anos na sua vida no deserto, de cabana em cabana, de buraco em buraco, de cavernas em cavernas, 10 anos de perseguição. A Bíblia diz que Saul, com 3.000 homens de guerra, os mais destros na peleja e na batalha, procuraram Davi por 10 anos no deserto e não o encontraram. Então começou uma nova batalha, e foi nessa próxima batalha contra os filisteus que o Saul percebe que ele vai ser morto pelos seus inimigos, não aceita, então ele se suicida. O filho de Davi, o filho de Saul, melhor dizendo, Isbosete, continua reinando em Jerusalém. Davi começa a reinar em Hebron. Os homens de Hebron, ao pé do monte, chama Davi para governar sobre eles. E aí começa uma intensa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, os herdeiros de Davi e os herdeiros de Saul, uma guerra sangrenta que durou 7 anos, até que alguém traz a cabeça de Isbosete no prato, e Davi é levado para Jerusalém e começa a governar sobre todo Israel, e essa governança durará 33 anos. 33 anos em Jerusalém, mais 7 anos em Hebron, 40 anos de governo do rei Davi. No final da sua trajetória, Davi fica doente, fica mal, ele tem 70 anos de idade, e o seu filho Adonias quer reinar no seu lugar. Mas o profeta Natã, juntamente com a mãe de Salomão, fala com o rei, e o rei então ordena que Salomão, seu filho, seja ungido em Gion, e suba para o trono de Jerusalém. Todos os homens que estavam com Adonias fugiram, o próprio Adonias fez um acordo com Salomão para não ser morto, e Davi começa a reinar, Salomão começa a reinar em Israel. E é interessante que ele não era casado a essa época, e a sua mãe, Betseba, de um histórico terrível, passa a ser então a rainha-mãe, numa atitude nada ortodoxa para aquela época. Saul faz uma governança de muitas alianças, 700 mulheres e 300 concubinas. Não era algum tipo de utopia sexual, loucura, alguma coisa de Salomão, não. Era um processo de pacificação com os seus vizinhos mais próximos. Antigamente os países eram pequenos, então Davi ia, casava-se com a filha de um daqueles governantes, e ele aumentava o seu poderio de negociação, de exército, de temor que as pessoas tinham por ele. Agora, porque ele tem uma aliança com aquele novo reino, porque ele tem uma das filhas daquele rei como sua esposa. Foi assim que Davi conseguiu as suas 700 mulheres. A questão interna em Israel, Salomão tinha então filhos com as mulheres dos homens mais poderosos de Israel, fazendo delas as suas concubinas, isto é, mulheres que davam filhos a ele, e os filhos eram detentores da herança do rei. Então, nesse sentido, Salomão faz uma governança de 40 anos de paz. Ele é um rei pacífico, 700 mulheres e 300 concubinas. Ao final dos seus dias, ele deixa de temer o Senhor, quando ele permitiu, para agradar as suas mulheres, erguer altares aos deuses das suas mulheres, e Deus se indignou. E foi nesse momento que Deus levanta um profeta para dizer: olha, eu vou rasgar o seu trono no meio, e só não o farei agora por causa do amor que tenho, do compromisso que tenho com Davi, seu pai, mas nos dias de seu filho eu farei isso. Nesse momento, o mesmo profeta vai falar com um jovem, não era de casa real, de linha real, um jovem por nome de Jeroboão, filho de Nebate. E a sua família era um dos coordenadores dos depósitos de comida de Israel. E o Senhor fala com aquele homem, dizendo que ele seria o rei. Deus iria rasgar o trono de Israel e dar um pedaço àquele homem. Aquele homem, chamado Jeroboão, ao invés de esperar o tempo do cumprimento de Deus, já começa a colocar as manguinhas de fora. E o que acontece é que o rei Salomão fica sabendo e ordena a sua morte. E ele, para não morrer, ele foge para o Egito. O problema é que lá no Egito,
o Jeroboão, filho de Nebate, vai aprender, vai ter como tutor da sua liderança em Israel no futuro. Então, seu aprendizado como rei foi, os seus 10 anos de aprendizado como rei, foi lá com o rei do Egito, um rei sanguinário do Egito, onde Jeroboão vai terminar o seu treinamento de rei até assumir o trono em Israel. O nome desse rei do Egito era Sisaque. Sisaque era um governante sangrento lá no Egito, e é ali que ele aprende. Quando Salomão passa o seu trono para Roboão, seu filho, então o Jeroboão volta do Egito. Quando ele volta, ele reúne um grupo de revoltosos em Israel e marca uma reunião com o novo rei, o rei Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. E nessa reunião ele diz: olha, o teu pai, Salomão, nos impôs uma carga tributária muito pesada, alivia-nos a carga. E aí ele disse: ide, depois de 3 dias vocês voltam. Nesses 3 dias, o novo rei Roboão se aconselhou com 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo foram com anciões. Os anciões de Israel lhe deram o seguinte conselho: fale com palavras agradáveis ao povo, e o povo te será por servo todos os dias da sua vida. Depois ele aconselhou-se com um grupo de jovens que haviam crescido com ele, e os jovens disseram: não faça isso, você é o novo rei. Diga para ele que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do seu pai, e se seu pai os castigou com vara, tu vai castigá-los com escorpiões. Bom, ele tomou o conselho dos jovens, disse aquelas palavras a Jeroboão, filho de Nebate, e todos os homens com ele estavam, e houve um racha em Israel, que havia sido profetizado por Deus a Salomão. Houve um racha em Israel, onde 10 tribos seguem a Jeroboão, filho de Nebate, e apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, continuam seguindo o rei Roboão, o chamado rei legítimo de Israel. A partir dessa divisão de reis, Israel agora será 2 nações dentro do mesmo território. Então, nós teremos agora o Reino Norte e o Reino Sul. O Reino Norte é o reino legítimo dos descendentes de Davi. E quem governa nesse Reino Sul, de apenas 2 tribos, é Roboão. E Jeroboão passa então a governar sobre o Reino Norte, sobre as 10 tribos do Reino Norte. Ele muda a capital, que era Jerusalém, para Samaria. Então ele faz de Samaria a sua capital, a capital do Reino Norte, e Jeroboão começa a governar ali. Os reis do Reino Sul estão contados nas Escrituras Sagradas, e começa com Roboão, a partir da divisão, depois Abias, depois Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atália, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E os reis do Reino Norte começam com Jeroboão, que vai ser chamado de Jeroboão I na história, porque depois terá outro Jeroboão, o Jeroboão I. Depois o Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e um rei chamado Oséias. Ok? Então, esse reino unido de Israel durou 120 anos. Basicamente, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, sendo 33 anos em Jerusalém, 7 anos em Hebrom, e mais 40 anos com Salomão. Depois desses 120 anos de governo unido, Israel passa a ser um reino dividido. No ano 586 a.C., o Reino Sul caiu sob o domínio de Nabucodonosor, sendo Judá exilado para a Babilônia. Mas o Reino Norte já tinha tido a sua queda um pouco antes. Por volta de 722 a.C., Samaria foi invadido pela Assíria e teve uma devastação absurda naquela região. O cativeiro mais conhecido é o cativeiro babilônico. Esses jovens que foram para a Babilônia, eles passaram a ser uma espécie de conselheiro do rei. Eles passariam uma temporada aprendendo a língua e a cultura, e depois de 3 anos seriam levados diante do rei Nabucodonosor, e ali eles seriam apreciados a sua capacidade para servirem como conselheiros diante do rei. Daniel e seus amigos resolveram jejuar diante do Senhor. E a Bíblia diz que no final desse período eles se achavam muito mais doutos, 10 vezes mais doutos do que todos os outros jovens que ali estudaram. Então Daniel foi levado a uma categoria altíssima lá na Babilônia para ser um dos conselheiros do rei, juntamente com os seus três amigos. Então a história de Daniel está narrada no seu livro profético, que a gente vai falar um pouquinho mais ali na matéria de livros proféticos, ok? Depois o reino de Nabucodonosor, já quase no final desse período de 70 anos de cativeiro, o rei Belsazar é morto
e um novo império começa, que é o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa, que depois será o Império Persa, agora será governado não a partir da Babilônia, mas a partir da Pérsia, e a sua sede na fortaleza de Suzã, onde nós teremos outros judeus importantes ali, que são o caso de Neemias, Esdra e Ester, e nós falaremos deles agora. Quem foi Ester? Ester era a sobrinha de Mardoqueu, que a criou como filha, que depois da recusa da rainha Vasti de mostrar a sua glória para o reino e para todas as pessoas que estavam ali naquela festa de 6 meses, o rei fica furioso, depõe ela do trono, e depois de algum tempo o rei escolhe outra mulher para ser a sua rainha. E uma dessas mulheres escolhidas foi Ester, e o rei resolve constituir Ester a nova rainha da Pérsia. Esdra é de uma família sacerdotal. A Bíblia remonta a sua história desde a linhagem de Arão, então ele está ali na Pérsia, e ele serve também ali na Pérsia, evidentemente como um escravo, mas ele era um escriba muito versado na lei de Moisés. E a esse homem, Deus o instrui de maneira extraordinária para voltar para Israel na hora da sua reconstrução, não apenas a reconstrução física de Israel, mas a sua reconstrução espiritual. E Neemias é provavelmente o grande personagem da volta do cativeiro babilônico, pois Neemias será esse homem que vai levantar os muros de Jerusalém e governar aquela província por cerca de 10 anos, até que ele volta de novo para a sua terra. Nós falaremos nas próximas aulas sobre os livros dos profetas, e onde nós vamos começar ali com o profeta Isaías. Mas antes de terminar os livros históricos, eu preciso fazer menção de alguns profetas desse período da história. São profetas extraordinários que não têm livros na Bíblia, mas fizeram parte desse período da história de Israel, especialmente Elias e Eliseu. Elias foi um profeta que não foi apresentado por ninguém, ele aparece em Israel profetizando uma seca, ele desaparece de novo de cena e diz que só choveria de novo segundo a sua palavra. 3 anos e 6 meses, nem chuva e nem orvalho caiu sobre a terra, senão quando Elias voltou, reúne o povo e faz com que a chuva de novo volte sobre a terra de Israel. Ele mata todos os profetas de Baal e de Azera no alto do monte e recebe uma sentença de morte da rainha Jezabel, que promete destruir a vida de Elias. Elias, com medo da rainha, foge e pede a morte. Nesse momento, Deus então pede para que ele unja Azael, rei da Síria, Eliseu, profeta, em seu lugar, e unja Jeú, rei em Israel. Depois desses episódios, Jeú passa a governar Israel e agora é manifestado amplamente a partir desse episódio o ministério profético de Eliseu. Elias escolhe Eliseu como profeta. Eliseu acompanha Elias até a subida de Elias ao céu no redemoinho. E a partir de então, a capa de Elias cai sobre Eliseu e começa o ministério profético de Eliseu, que será muito maior do que o ministério profético de Elias. Enquanto Elias fez 7 grandes sinais durante a sua estada aqui na terra, Eliseu fez 13 grandes sinais e o 14º sinal foi quando ele morreu, que um soldado morreu, jogaram o seu corpo na cova do profeta Eliseu e o soldado ressuscitou. Então, mesmo que falaremos sobre os profetas bíblicos, os de livros na Bíblia, a partir de Isaías, é impossível terminar a trajetória dos livros históricos sem falar desses 2 grandes profetas do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.